Muito bem, muito boa noite a todas e a todos. Obrigado por terem vindo. É preciso ser, de facto, resiliente, gostar da participação, da intervenção, da interação, para desafiar uma noite que não está nada apetecível para sair de casa. Aliás, até nos aconselharam a ficar em casa, a viajar pouco e a protegermos as nossas pessoas e bens. Mas, de facto, o calendário, enfim, apontava para que neste período pudéssemos fazer a apresentação de resultados e não quisemos deixar de fazê-lo sem contar com estes aspectos da metodologia que às vezes nos surpreendem. Cumprimento também quem nos acompanha via streaming, porque estamos a transmitir e, naturalmente, haverá quem esteja a acompanhar-nos à distância, através da internet. Tem estado... cumprimento as senhoras vereadoras, o senhor vereador, faltam-nos aqui vereadores por motivos de doença que não estão cá, com pelouros e que têm sempre também algumas questões para, às vezes, esclarecer, se for caso disso, se eu não for capaz de o fazer. Cumprimento a senhora representante da Junta de Palmela, que também nos acompanha, e membros de comissões e de associações de moradores, que costumam ser presença assídua também neste processo. Tem estado a rodar a apresentação do processo com as linhas gerais daquilo que tem sido o processo. Hoje não vos vamos maçar com isso, porque habitualmente fazemos esta descrição e rememoramos o que é e como funciona quando iniciamos o ciclo anual em abril, não é? Para quem vem pela primeira vez conhecer o que se pretende com este processo. Se calhar temos que ir passando. Falamos ali de um outro processo a par do Eu Participo, que iremos também, no início do próximo ano, ilustrar e divulgar melhor junto da cidadania, porque são projetos que, resultando da intervenção, ação e apropriação por parte dos próprios cidadãos e cidadãs de melhorias no seu espaço, de projetos comunitários, podem ser integrados numa dinâmica que identificamos como a agente do bairro, aquele que age, aquele que intervém sobre o seu bairro, e, portanto, faremos no início do próximo ano, está previsto um grande enfoque na divulgação deste processo, que tem, de facto, já muitas realizações de grande mérito e que merecem ser divulgados para contagiar outros grupos de cidadãos que queiram intervir em determinados espaços ou em determinadas áreas, às vezes até fora um pouco destas áreas de obras, investimentos e que são de caráter social, de voluntariado, etc, etc. O nosso calendário aponta, geralmente, depois das várias fases ao longo do ano, para a apresentação de resultados em dezembro. Tínhamos inicialmente apontado para dia 5, mas devido à sobreposição e à minha ausência, porque tive que me deslocar para longe de Palmela, de 5 para 6, reagendámos para dia 12. Depois, este ano, tivemos esta novidade, que é a plataforma Eu Participo, que pretendemos torná-la cada vez mais dinâmica e atualizada, com informação ao longo do ano, e que este ano já permitiu acompanhar o processo, escolher, votar, interagir e até fazer propostas de uma forma mais prática online, mantendo nós sempre a possibilidade da participação através dos inquéritos, portanto, em formato de papel, para quem está menos familiarizado com as novas tecnologias. Pois bem, o menu para hoje propunha-nos ir a um primeiro ponto, que é as votações, os resultados e as votações, que é para isto que cá viemos, é perceber como é que as coisas funcionaram com as escolhas das cidadãs e dos cidadãos. Depois aproveitamos sempre para fazer um ponto de situação de propostas do Eu Participo, ou que ainda não estão incluídas nas grandes opções do plano, ou que não estavam na última vez que estivemos juntos, em setembro, outubro, ou que ainda estão em projeto, fase de desenvolvimento, estudos, implementação, orçamentação, cadernos de encargos, etc, etc.
O ciclo de 23 está ali, mas por acaso ainda não temos as datas, mas serão sempre em abril, em setembro e em dezembro, para a apresentação de propostas. Pretendemos manter esses meses, a não ser que haja aí alguma coisa que nos faça recalendarizar, mas depois divulgaremos, quer na plataforma do Eu Participo, quer na comunicação social, quer ainda no site da Câmara, as datas. Temos também já um objetivo a atingir, é que no próximo ano continuaremos a fazer uma assembleia por freguesia, mas procuraremos ir para outros lugares que não as sedes de freguesia. Porque temos outras coletividades, temos outros lugares mais distantes e, enfim, nós quando fazemos no Poceirão ou na Marateca, quem aparece, aparece lá de todos os cantos. Mas nós queremos ir ainda mais perto para possibilitar até outras intervenções e outras interações. Depois o período de debate, hoje é sobretudo para vos passar a palavra e porem as questões e nós podermos responder. Saúdo também a presença de alguns técnicos e dirigentes que têm ou terão depois responsabilidades na implementação de alguns destes projetos e que são também conhecedores dos outros que estão em carteira e fazem-nos aqui companhia para me ajudarem a esclarecer um ou outro aspecto de natureza mais técnica e menos política. Dito isto, se estivessem de acordo, arrancaríamos e vamos então conhecer quais foram os resultados das votações. Em primeiro lugar, referir que do total de votantes houve 93% de votos válidos e 7% de votos inválidos. Com a plataforma e mesmo com o formato em papel, havia condições, requisitos de preenchimento obrigatório, sob pena de se dar aquilo que nós tínhamos consciência, e sempre tivemos, e mesmo assim andámos com o processo muitos anos desta forma, de haver repetição de votos e haver, enfim, quase propostas policopiadas e fotocopiadas. E, portanto, como sabem, era necessário inscrever o número do cartão de cidadão. E então, na plataforma, depois da proteção de dados garantida, isto ia diretamente às plataformas do MAI, do Ministério da Administração Interna, tal como o recenseamento eleitoral, e às vezes até nos queixávamos, mas o meu voto não aparece validado, ou ainda não tive resposta e tal. É porque aquilo vai lá e depois, passado um tempo, é que vem. Já temos aqui uma visita que não foi convidada, mas pronto, toda a gente é bem-vinda. A natureza também tem de se manifestar das mais diversas formas. Está com medo da tempestade. Continuemos. Depois, aquilo foi o total de votantes. Depois, para além dos votantes, uns válidos e uns inválidos, também houve votos válidos e inválidos. Não é a mesma coisa. Não é? Alguns votantes não puderam ser considerados porque, por algum motivo, não preenchiam os requisitos. Nos votos, também houve votos, enfim, é como quem anula votos ou como quem marca mal o boletim, ou que também não preencheram campos que eram obrigatórios. E, portanto, isto acabou por ser feito automaticamente pela plataforma e aqueles que entraram em papel foram todos introduzidos no sistema da plataforma, pelos nossos serviços. Depois, por origem, para perceberem então como é que foi a adesão dos nossos municípios e não só a estas modernices do novo sistema de votação. No site e plataforma, diretamente no site, que é uma situação ainda mais autónoma, tivemos, quer em votantes, quer em votos, as percentagens que ali estão a azul. Por SMS, foi também mais ou menos expressivo a utilização deste meio, mas a entrega em papel, sobretudo nas freguesias mais distantes e rurais, foi o mais utilizado, com entregas na junta de freguesia, nos equipamentos municipais e nos atendimentos municipais. E, portanto, foi esta a distribuição. Isto para nós é importante percebermos também. Espero que no próximo ano haja mais gente a votar por SMS, que é de facto muito prático, mas enfim, manteremos no processo sempre a possibilidade
de votação através do sistema de inquérito papel. Vamos continuar. Então, na freguesia de Marateca, quais foram as obras mais votadas? Pavimentação da rua Tábua de Salvação, com uma esmagadora percentagem, 83%. De facto, é um eixo estruturante que faz uma ligação ali entre o Margaça, se não estou em erro, e a zona da FIT, não é, Marco? Penso que é nessa zona. E, portanto, foi a mais votada. Depois, uma insistência de alguns municípios relativamente à colocação de barreiras acústicas junto à autoestrada, e apesar do compromisso no eu participo, ou seja, no mínimo, implementar a obra mais votada, nós não deixaremos de esgotar todas as possibilidades de pressão junto às infraestruturas de Portugal e de ajudar estes municípios a terem esta questão concretizada ou ajudando a outra solução, como aliás chegámos a responder e até a disponibilizar-nos para a cedência de espécies arbóreas, que é fazer uma cortina arbórea que também contribui, em parte, para a redução e insonorização. Depois, vamos à freguesia de Palmela. Na freguesia de Palmela, a obra mais votada foi o saneamento da Baixa de Palmela, não é 212, é 252, não é? Temos ali uma correçãozinha para fazer. Quinta das Aciadas e zonas limítrofes. É uma obra que nós já tínhamos assumido o compromisso de a executar, tem projeto adjudicado, está em fase final, teremos o projeto seguramente no mês de janeiro e nessa altura avaliaremos o valor do investimento e em sede de revisão ao orçamento, porque faremos uma primeira revisão até fevereiro, se for compatível com a verba que temos em saldo, poderemos avançar para esta obra se ela for tecnicamente execuível. Também houve muita escolha relativamente à pavimentação da Rua Américo Alegria no Lau. É de facto também um arruamento importante, com muita habitação em seu redor e também em algumas transversais. A Câmara recebe muitas pressões para o manter em condições, não é verdade? São constantes, seja no verão, seja no inverno. E de facto há lá muita gente que decidiu viver naquela zona e até tem as suas casas legalizadas e tudo, e portanto percebemos a pressão. E o que posso dizer-vos é que, apesar de não ter sido a mais votada, que está em grandes opções do plano já para 23, com orçamento a definir. Lá está o orçamento que fica definido na altura de incorporação do saldo. Portanto, aquilo que já foi aprovado em reunião de Câmara e que há de ser aprovado em Assembleia Municipal aqui no dia 15, contempla a proposta de execução desta rua também. A estrada do Estaleiro dos Poços, trata-se ali de uma ligação. Os nossos serviços vão ter de estudar, apesar de ter sido a que ficou em terceiro lugar, não deixaremos de estudar a execuabilidade desta ligação, avaliar técnica e financeiramente. A recolha de resíduos porta a porta na rua Alves Barrota. Enfim, se calhar por ser só uma rua, houve menos gente a votar, mas a nossa vereadora já nos informou, este processo da recolha porta a porta está, de ano para ano, a chegar a novos bairros. Lá está os bairros mais urbanos e de moradias unifamiliares e com quintal, para terem lá os seus contentores. Já está em parte de Padre Nabeto e mesmo Aires, e portanto isto no futuro é uma das zonas que poderá vir a ser contemplada com este processo. A Bento de Juscaraça, no Montenhoso, enfim, precisava aqui de mais votos, mas temos recebido abaixo-assinados, pressões de moradores. Estamos de facto a estudar a possibilidade desta ligação, mas queremos também perceber o que é que lá vai acontecer em termos de ocupação, porque há depois por ali uns armazéns, umas coisas por regularizar, etc. E, portanto, estudaremos também este assunto. Continuamos com a freguesia de Pinhal Novo. Na freguesia de Pinhal Novo
Felizmente, para não dizerem que é sempre só estradas e tal, é aquilo que as pessoas acham que é mais pertinente e cada um exprime a sua opinião. Desta feita, o projeto mais votado é um projeto de intervenção artística que passa pela reabilitação de um espaço que é municipal, para o qual o município também tem projetos e ideias, muito ligados também às artes, mas gostávamos de fazer também ali naquela zona um hostel de artes, portanto uma oferta de alojamento, mas simultaneamente de espaço de exposições e até de residência artística, e portanto foi esta a proposta mais votada. Conhecemos o projeto até em pormenor, por quem o propôs, mas temos que costurá-lo com aquilo que são as intenções do município para o local, que felizmente são compatíveis, e as nossas equipas técnicas da área da cultura vão ter primeiro que discutir o conceito e depois, obviamente, começarmos a pensar no processo de reabilitação daquele edifício que tem, de facto, grande relevância histórica para Pinhal Novo e é de enorme centralidade. E que alberga já, em ambos os restos de chão, alberga duas outras associações, a Ação Teatral Artimanha e o Rancho da Casa do Povo de Pinhal Novo. E depois tem aquele pátio que o pessoal ocupa nas festas, mas isso é para ocupações pontuais para já. Uma obra que ficou em segundo lugar é a pavimentação da Rua da Eira. Percebemos a pressão, de facto, depois de ter sido feita a pavimentação da Rua dos Vinhedos, esta rua, que tem ali uma correnteza de moradias, não é uma rua muito extensa, é uma rua aí, se calhar, não chega a 200 metros, que na altura da operação tem parcelamento, não foi pavimentada, porque não tinha onde entregar as águas pluviais, as águas da chuva, não é? Porque ao ser pavimentado, com aquela inclinação, as águas iam para o muro de uma outra moradia e de outra propriedade que lá está ao fundo. Vamos ter que estudar esta questão, aliás, se na estrada dos 4 castelos já fazemos poços de absorção, temos que ver ali como é que resolvemos o assunto também. E foi a mais votada, e nós percebemos que as pessoas, assim que viram a outra rua ali a 30 metros da sua alcatroada, obviamente a pressão surgiu. Em terceiro lugar, ficou a pavimentação da Rua José da Cruz Coelho, que já tinha estado em votação o ano passado e que não ficou bem classificada, mas desta feita, ao precisar-se que era o troço entre a 1º de Maio e a 25 de Abril, estamos ali a falar se calhar o quê? 200 metros, no máximo, já teve aqui uma votação mais expressiva. E independentemente do lugar em que está, não interessa se está no pódio ou não, também é assunto que o município está a estudar e que resulta também de compromisso já assumido com a Associação de Moradores e, portanto, lá está. Há obras que, não tendo sido as mais votadas, o município, felizmente, tem conseguido também dar-lhes seguimento. Prolongamento da rede de água e pavimentação na Rua da Fraternidade, que tinha também sido suscitada até no abaixo-assinado com alguns moradores, ainda não teve a expressão que poderia ter na votação, mas não deixaremos de estudar. Aliás, já foi estudado, até já percebemos mais ou menos a pressão que ali existe e o custo da intervenção. Mas temos que perceber depois se não acontece aquilo que costuma acontecer em algumas zonas em que a ocupação não está devidamente consolidada e resolvida, não é? Porque já nos aconteceu noutras freguesias fazer investimentos de 140 mil euros, 90 mil euros em rede de água e depois ninguém se liga. E a legislação até obriga a que estejam ligados, não é? A coima é de 1.250 euros. Portanto, não deixaremos de estudar o assunto, porque havendo pressão e havendo condições, interessa-nos ter mais gente ligada, mais gente a contribuir para o sistema também, e também através da fatura da água a pagar os resíduos, que é isso que vai pesar cada vez mais na nossa fatura. Eu esta tarde vim de um fórum onde fiquei completamente, aliás, perdi um bocadinho as estribeiras, porque aquilo que se afigura de pagamento à Amarsul, que não esqueçamos que hoje
a maioria do capital é privado, aquilo que se afigura de pagamento, quer dizer, nós passamos de 22 euros há 3 ou 4 anos, se calhar, a tonelada, pode chegar a 60 euros a tonelada. E, portanto, como devem calcular, alguém vai ter que pagar isto. E depois dizem, então, mas a água não aumenta, temos a água mais barata aqui da área metropolitana e arredores, e a fatura não baixa. Pois, tem que ver com a componente dos resíduos. Fecho este parênteses, mas esta tarde não foi fácil discutir isto, mas a senhora vereadora ainda vai ter que lutar muito por isto. Vamos à outra freguesia, depois na votação, pavimentação da rua da Etiópia, vejam bem onde é que isto fica, lá tão longe na Etiópia. Há muita gente que nem sabia que tínhamos um topónimo destes, né? Não sei em que ano foi aprovado. Depois a João da Costa da Aceiceira, logo ali muito juntinha, isto houve aqui quase um empate técnico, e a Francisco Romão na Agualva. Bem, não é por causa do empate técnico, mas de facto temos as 3 ruas já em grandes opções do plano, com verba a definir também para incorporar em fevereiro do próximo ano. Eu diria que aqui acabam por ser as 3 vencedoras, mas pronto, foi isto que foi proposto e que teve em votação. A que não estava em plano era de facto a rua da Etiópia. E agora vai ter de ir para lá, não é? Vai ter que entrar, porque era muito longe, ninguém estava a ver bem onde é que era. Vamos continuar. Na freguesia de Quinta do Anjo, depois de termos o ano passado já votado a questão da pavimentação e tal, que aquilo da pavimentação vai dar muito que falar. Com o ICNF, com quem eu reuni fez quarta-feira 8 dias, porque eles não admitem ali qualquer pavimentação, mas isso, até à pavimentação, a gente ainda vai ter para discutir com eles. Mas tínhamos de facto falado, depois de ter surgido esta proposta do saneamento, que obviamente o município, havendo possibilidade técnica de o executar, não ia avançar, conforme foi votado o ano passado, para a pavimentação, seja com que calçada for, ou seja em luminoso, ou seja em outra coisa qualquer. E, portanto, o saneamento vai ter que assumir prioridade e devo dizer-vos que já está previsto também no orçamento do próximo ano. Está lá uma verba que está para a rede viária e para o saneamento. Mas volto a dizer, há muitas obras que aqui temos votado e que temos executado e que parecem simples obras da rede viária, mas não são só da rede viária. Porque nós, sempre que temos possibilidade, aproveitamos e remodelamos e renovamos as redes. Não é? Daqui a pouco falaremos de uma obra que prometemos lançá-la este ano ainda e que não o fizemos e que só vamos conseguir fazer em janeiro, porque aí o pessoal da Administração e Finanças diz que não vale a pena validar procedimentos nesta altura, porque isto já não se consegue resolver nada em dezembro. Mas falaremos dela daqui a pouco. Em que foi necessário rever o projeto, precisamente para não ir fazer um pavimento todo bonitinho, XPTO, não é? Numa zona urbana, e deixar os pluviais, a rede de água e os esgotos do tempo quase da outra senhora. E, portanto, às vezes é preciso ter isto em consideração, é um ato de discernimento, de boa gestão dos dinheiros públicos, tem que ser assim. E então fazemos, muitas vezes as obras até depois custam muito mais por causa disso, não é? E ainda bem. Depois teve em votação também o prolongamento do abastecimento de água na Rua do Faia, na Quinta da Chapeleira. Voltou a não ser a mais votada, mas penso que já tinha dito noutras sessões que a senhora vereadora já incitou contactos com o Barreiro, porque ali tem que ser na rede com o Barreiro. Nós vendemos água ao Barreiro, o Barreiro vende-nos água, fazemos o mesmo com Moita, fazemos o mesmo com Setúbal, só Montijo é que se anda a portar mal.
e assim faremos, porque também, enfim, é relativamente simples a obra. Depois, há aqui a remodelação das zonas verdes da Rua 5 de Outubro. Não foi a mais votada. Nós o que temos para... E hoje já tive... O Sr. Presidente não pôde vir esta noite, porque tinha outra reunião, mas hoje estive com o Sr. Presidente da Junta e falávamos deste assunto, e haverá possibilidade de fazer isto através do agente do bairro. Porque os moradores dos prédios que confinam com aquela zona estão disponíveis... É quase como ficar com os talhões, não é? Para as hortas comunitárias, que também vamos alargar na Quinta do Anjo. Mas é, sobretudo, para se fazer ali um estudozinho paisagístico, com plantas que não necessitem de muita água e, sobretudo, autóctonos, e cada condomínio, na prática, se ocupar daquele espaço. Ora, esta dinâmica, para mim, tem um valor inestimável, porque... Estou convicto que assim as coisas vão correr bem e que as pessoas vão estimar um espaço público como se fosse delas, privado. Não sei se a nossa chefe de divisão concorda com isto, mas vai ter que ser assim. Estou a ver lá ali. Depois, requalificação da zona envolvente do Parque de Jogo e Recreio do bairro dos Marinheiros. Pois bem, se é aquilo que nós pensamos, foi feito um espaço de jogo e recreio num terreno que o município cedeu à Junta de Freguesia. O espaço de jogo e recreio está a funcionar, mas na envolvente há ali outros utilizadores, ali de lotes, etc. Põe para ali uns caminhões e não sei o quê, num terreno que ainda é público. Pois bem, isto não foi o mais votado, mas a Junta de Freguesia já nos pediu o resto do terreno, até porque quererá depois fazer ali alguma intervenção de enquadramento paisagístico, não é? Falam até em colocação de árvores, bancos, parque de merendas, etc, etc, que é mais para evitar, segundo me explicaram, que há alguns veículos pesados e outros que façam ali má companhia, diria, não é? E, de facto, se o terreno está lá sem utilização e se não nos fizer falta para outro fim, arborizá-lo e devolvê-lo a um usufruto positivo por parte da população parece-nos uma boa opção. Voltamos à próxima. Já passamos para as freguesias todas? Sim, senhor. Agora, aproveitaríamos para falar daquelas coisas que andam aí penduradas há algum tempo. Vamos lá. Rede de esgotos encajados. Isto vai sair da próxima apresentação, não é? Mas convém dizer que só ainda não entrou em funcionamento, porque estas coisas com redes são as telenovelas do costume, falta sempre o quase, está tudo montado, estação elevatória, tudo certificado, estamos à espera. O Parque Infantil Encajados também vai sair daqui, porque o compromisso, quem constrói o parque é a Junta de Freguesia. O que competiu à Câmara foi ceder-lhes comprar e entregar 5.000 metros de terrenos naquela localização à União de Freguesias de Terceirão e Marateca. Portanto, da nossa parte, isto também vai, nas próximas apresentações, sair daqui. Rua Caixinhas, que já tinha estado aqui em votação e até nem foi a mais votada. De qualquer forma, como é uma reivindicação persistente em outras reuniões que fazemos, de reuniões de Câmara, descentralizadas, etc., e está há muitos anos por repavimentar, isto não vai ser uma simples repavimentação, diz-me ali a nossa chefe de divisão que isto vamos ter que, como é que ela diz, sanear as argilas. Esse saneamento, onde é que ela está, que eu não estou a ver? A diretora está ali. Tá. Não, mas não é a diretora, é a engenheira Cristina, está onde? A engenheira que está ali. Está ali atrás, não estava a ver. Pronto. Está em 325, eu já vi 340 noutro sítio. O que interessa é que já está também para 23 no orçamento. Vamos ver como é que a gente consegue fazer 20 e tal pavimentações no próximo ano. Mas isso, o melhor é fazer já, começar a lançar concursos em janeiro. Palmela, Ferreira da Costa, está em conclusão, falta sempre qualquer coisa. Agora falta a redes também por causa dos candeeiros novos. Agora que é um projeto novo de iluminação. Está bem, a gente faz um projeto novo. A melhoria dos acessos a casas da Quinta, caminho de ferro, tal. O projeto está adjudicado, temos um estudo prévio em aprovação,
Nós até temos aí a imagem, aquilo não vai dar para ver grande coisa, mas podemos depois mostrar, sobretudo. Vamos lá ver. Na prática, como estão a ver, é uma intervenção em quase todo o arruamento, desde... Agora vou ter que fazer publicidade, desde ali a interseção com o Intermarché, da Volta da Pedra, que esperamos que venha a ter também em breve, porque já discutimos isto com as Infraestruturas de Portugal e com a própria insígnia que ali investe, criar ali uma nova rotunda na 252, não é? Depois temos ali um troço que dá para ser ciclável, segundo estou a perceber, aqui do lado direito, em baixo, é isso, tipo ciclovia, a entrar naquele loteamento de Aires da antiga TDE, que acho que era Teixeira e Duarte, não é? Mas que agora andam a vender ali o conceito como Sobral de Palmela, é que nem é de Aires, é de Palmela. Pelo menos eu vejo grandes outdoors aí noutros concelhos vizinhos. Residência, Sobral, Palmela e tal. A malta vende bem o produto. Mas pronto, serão menos prédios e densidade inferior e boas moradias. E, portanto, haverá aquela zona ali, mas depois a rotunda, que é fundamental para uma questão de acesso à zona das casas da Quinta e também de acalmar ali aquela descida e aquela velocidade. E depois o tratamento das bermas, não é? Que é isto que ainda não, ali não é perceptível. Execução de passeio. Sim. E estacionamento possível. Certo. E vai ter drenagem pluvial, e não sei, vai ficar muito rápido, não vai ficar como agora, que temos valetas freadas e a água, sim. A água irá ser levada depois para a pluvial e cambiada para a Portanto, ficará uma zona urbana consolidada, já não ficará aquele nicho de passagem. Muito bem. Pronto, já temos estimativa orçamental. Hã? Temos que ver onde é que cortamos. Não, eu penso que no passado já tinha referido para se fazer uma coisa que valia a pena fazer em condições. E, portanto, vamos ter que encontrar forma de fazer pelo menos aquilo que é essencial, que é a rotunda e os passeios, e seja faseado, ou seja com recurso a outras verbas ou de empréstimo, enfim, alguma possibilidade que haja de candidatura, a gente tem que ir buscar algum apoio para não ser exclusivamente com verbas de nós todos. Depois, a rede de esgotos Portal Branco, Rua de Setúbal, Salgueiro Maia, isto também vai desaparecer daqui, já está em funcionamento, não é? Mas há ali uma ruazinha, mas nós já chegámos a acordo com os proprietários, ou não? Falta fazer a escritura, que é para ver se rompemos e fazemos ali o resto da rua. Mas sei que a negociação não foi fácil, mas lembro-me de ter assinado qualquer coisa, agora estava a estranhar. A rua Jaime Lopes Baião, lá está, o arruamento que estávamos a falar ainda há pouco, tivemos no local em setembro com os moradores, no âmbito da Semana de Palmela, a explicar o projeto, e quando explicámos o projeto, identificámos ali algumas questões complicadas, que é as águas que vêm dos quintais, e portanto, como o pavimento vai ficar de nível, quer passeio, quer via, é uma via mista, entenda-se, estas vias de interior, urbanas, exclusivamente para moradores, são zonas 30, não é? Acessibilidade total, toda a gente ali, livre de obstáculos, pavimento confortável, tudo bem, é o expoente aí das questões das acessibilidades, e aquelas ligações que lá fomos ver, umas que saem no Lancilo, outras que saem do muro, etc. Aquilo vai ter que ser tudo entubado e entrar no sistema pluvial, que ali, enfim, praticamente é inexistente, porque o que existe é o sistema doméstico. E, portanto, a rede viária tinha o projeto pronto para passar, enfim, à superfície. Depois de termos vindo de lá, tivemos que pedir a intervenção
da divisão de águas, para caracterizar no sistema de informação geográfica o sistema que existia e que prolongamentos e ligações havia a fazer e os respectivos cálculos e cadernos de encargos para entrar numa empreitada que não é de águas nem de infraestrutura enterrada, mas que vai entrar na empreitada da pavimentação. É isto que faz com que hoje, já tendo esses elementos, porque esses elementos já está na DIVER, havendo dinheiro em orçamento este ano para lançar, já temos também no próximo ano, mas tecnicamente não vamos conseguir pôr a empreitada na rua neste mês. Aliás, é muito difícil. Nunca conseguimos pôr nenhuma em dezembro com sucesso. Portanto, logo na primeira semana de janeiro, pomos isso na rua. Compromete-se assim? Vá lá que é pena passar por mentiroso. Está bem, depois dizem que o mentiroso sou eu. Vamos voltar. Em Palmela, há também este compromisso, já havia sido votado no passado, já está em orçamento de 23, é de facto um grande prolongamento. Vamos ligar a parte que já está infraestruturada na Lagoinha, que é a parte que está pavimentada, vamos ligar praticamente à freguesia de Pinhal Novo, no Vale do Alecrim, junto ao denominado Café Isabel, para aí, não é? E depois da rede concluída, fica até em Anel, o que é melhor, recebe água de 2 sítios, Lagoinha, Pinhal Novo, se for preciso e tal. É que pensamos na pavimentação, foi uma segunda fase que os moradores nos solicitaram. A Rua da Ponte de Pagarias, estamos a trabalhar no assunto. Aquilo é aos altos e baixos. Por acaso vai dar um depósito de água também, não é? Lá atrás. Também temos o compromisso já orçamentado e também é para avançar na empreitada logo do início do ano, a rede de águas, para ficar fechada entre os dois sistemas. E depois a rede viária vai ter que avançar para isto. Isto é um compromisso, já não tem discussão, já está em orçamento, é para avançar. Próximo, Pinhal Novo. Esta obra está em curso. Isto naquele loteamento da Rua dos Farias, vejam bem, isto está concluído. Está concluído há quantos meses? Desde junho, pai. E continuamos, enfim. A rede diz que também não tem funcionários. Tem tanto dinheiro e não conseguem. Pavimentação do Baceiro do Ancel. Também já está em orçamento, com verba definida, aliás, nem está definido. Portanto, também está pronta a arrancar. É obra, espero que seja das primeiras, se não batem lá na zona, porque já vem do outro ano. É uma das obras que também está pronta a lançar, tal como a do Jaime Baião e outras estão prontas a lançar no início do ano. Qual é a freguesia que falta? Poceirão. Ezequiel de Marques, pronto, essa foi votada na mudança do ciclo do ano passado, já está em orçamento, e esta repavimentação igualmente também já está em orçamento e, portanto, são coisas que têm que ficar concretizadas, seguramente ficam concluídas no próximo ano. A seguir, Quinta do Anjo está em curso, esta está em fase de adjudicação. Eu acho que já está adjudicada, não foi? O senhor vereador não falou já nisto? Não falou? Esta do Pinhal das Formas, engenheira Cristina. Pavimentação do acesso à 510, urbanização da Quinta, Via Eta, Pinhal das Formas. É por causa de prazos, isto temos que dar prazos para alguém poder reclamar ou não. Muito bem. Ok. O processo está feito, mas temos sempre que dar aquele... Muito bem. E esta é a explicação da questão lá do arrolamento na Serra, não é? Que o SNF não quer deixar construir lá mais nada, nem mesmo nas zonas que já eram perímetro urbano no passado. Está bonito. Mas isso a gente logo vê quando for a discussão do PDM, para o pessoal depois reclamar. Mas pronto,
esta explicação já está dada. Saneamento, se conseguirmos depois fazer logo a seguir as duas coisas, a verba que está no próximo ano é um bocadinho avultada, até pode ser que dê para as duas coisas, mas primeiro vamos ver a questão do saneamento, é o compromisso que existe. Próximo quadro, pronto, em abril cá estaremos, mais. Pronto, passo-vos a palavra agora para esclarecimentos e outras questões que queiram colocar. Isto é simples, estamos aqui quase em família, o microfone está ali, não morde. Quem quiser usar da palavra, faça favor. Peço-lhe desculpa, amigo dela. Cá estamos nós novamente. Com muita pena minha, não pude estar presente na última reunião, mas é com muito agrado, com imenso agrado até, que ouvi o projeto e ouvi Ainda falar. é só o estudo prévio, o projeto é uma coisa má bonita. Está bem, o estudo prévio e ouvi falar num milhão e meio de euros, não é? Estimado. 1,5 milhão? 1 milhão. 1 milhão e tal. 1 milhão e tal. É melhor não puxar por ela, que é para não me assustar mais. Bom, e ouvi o Sr. Presidente dizer que se não houver dinheiro, se calhar tem que se fazer isto de uma forma faseada. Já não me agradou tanto essa parte, como calculo. Pois já não. Bom, mas esta nossa conversa que vem, julgo que de 2016, não é? Do ano? 2017. 2016, 17. Já começamos a ver um bocadinho o fundo ao tacho, a luz no fundo do túnel. Mas há aqui uma questão que eu gostaria de pôr. É que o Sr. Presidente falou na instalação de bandas cromáticas junto às passagens de peões. E no dia 31 de janeiro deste ano, vai fazer um ano agora, eu chamei a atenção do Sr. Presidente que isto nunca mais tinha sido feito. E o Sr. Presidente, eu julgo que consegui reproduzir taxativamente a sua frase. Foi: vão ser feitas já, porque está na rua este trabalho. Já era janeiro de 22. Eu pergunto se esse já pode ser agora, em janeiro de... Agora não pode. Bem. Pois, o mentiroso sou eu, mas isto... mas por acaso tenho aí a senhora chefe de divisão e a senhora vereadora. E depois elas dizem-lhe o que é que eu lhes digo também sobre estas questões, não é? Só lhe posso pedir desculpa e o responsável sou sempre eu, não é? Mas espero que alguém me ajude a cumprir aquilo que eu disse, não é? Porque a empreitada é genérica, tem muitas coisas na lista de trabalhos, andam aos saltinhos, fazem uma coisa ali, depois outra lá e tal. E depois, mais uma vez, pimba. E depois é porque está a chover, depois é porque já se esgotou a verba, e depois é porque era na próxima, enfim. Senhora chefe de divisão e senhora vereadora, diga lá, quando é que vai ser feito? Que é para a próxima vez, para o senhor dela escrever ali. É antes daquela passadeira, antes de chegar lá ao... Não, só lá há uma passadeira ali. É para 2023. É janeiro. Janeiro não deve ser. Janeiro. É ali, a meio da zona que tem habitações de um lado e do outro, tem uma paragem de... O traço contínuo veio facilitar, acalmar um bocadinho. Algumas pessoas têm problemas. Mas as bandas é uma coisa simples de fazer, isso escapou. Por isso é que eu desta vez pedi à engenheira Cristina para vir. Vamos fazer novo concurso para o ano e pronto, está aqui na lista. Primeira prioridade. Se o Presidente der logo 1 milhão e tal para a gente passar para a obra... Não. Isso não vai esperar para a obra. Isto não é para esperar para a obra. Isto é para fazer no âmbito da gestão corrente, da sinalização horizontal. Tem dinheiro 2 vezes por ano para isso. Sim, já está aqui a metade, assim que tivermos... Tome nota, se faz favor. A engenheira Cristina
Engenheira Cristina Rodrigues, depois não me diz. Engenheira Cristina Rodrigues, ponha o nome dela, se faz favor. Peço desculpa. Mais intervenções, façam favor. Vá lá. Até já estou com calor. Boa noite a todos. João Completo, Quinta do Anjo. Portanto, relativamente à questão da Rua Manuel João Lima Simões, a questão que eu coloco é a seguinte. Portanto, vai ser dada prioridade ao saneamento básico e depois, portanto, a questão que parece não ser fácil de conhecer a pavimentação. Portanto, a pavimentação nunca será alcatrão, nem passaria para a cabeça uma coisa dessas, não é? Não sei, já vi muita coisa. Pois, se calhar o ICNF vai dizer não, tem que ser alcatrão. Mas pronto. Agora, a questão é o seguinte, como se vai dar prioridade ao saneamento e como na última reunião em que se falou neste assunto, o Presidente falou do estado já antigo da rede de abastecimento de água, naquela Também rede, está previsto. também está previsto, e a questão das águas pluviais, toda essa, portanto vai ser a intervenção... Pluviais serão superficiais. Ok, está bom. Daí a solução para estudar ainda como é que vai ser o Tá. pavimento e as valetas, etc. Está bom, ok. Obrigado. Mas a rede de água foi também orçamentada. A vereadora tem isso. O que falámos é que quando meter lá uma máquina para abrir vala para o saneamento, há de ser... Vai a tubagem de água toda antiga à vida. E, portanto, a fazer, faço logo tudo, já devidamente. Sim. Não. Está garantido, primeiro, água e esgotos. A pavimentação vai na sequência, mas pode não ser na mesma empreitada. Nós primeiro ainda temos que ver a questão do projeto. Não sei se fica a pavimentação concluída para o ano, porque há obras que passam de um ano para o outro, mas compromisso existe. Este mandato está feito. Se não vem dizer que era em janeiro e depois eu não consigo dizer o contrário. Já estou a jogar à defesa. Mais. Façam favor. Sr. Manel. Boa noite, Sr. Presidente, Srs. Vereadores e a todos os municípios. Em primeiro lugar, queria fazer uma observação ao Sr. Presidente, que é da seguinte maneira. O Acero da Cruz Coelho teve uma percentagem de 20% num bairro e o Pinhal Novo teve 30%. Quem é que votou mais? Foi os do Pinhal Novo ou foi os do bairro? A votação é por freguesia, não interessa onde as pessoas moram. Aliás, até pessoas que não moram na freguesia podem votar. É que aquilo é um bairro pequeno, não é um bairro grande, é um bairro pequeno. Teve 20% de percentagem na votação, é de louvar. Acho que sim. Pois. Mas, independentemente, queria fazer uma observação também ao Sr. Presidente. Mas isso não é uma observação, é uma constatação. Em tempos, a gente falámos na rua do Sr. Pardal, por causa da drenagem de águas, em que essa rua, que é a rua Zeca Afonso, que era para ser coisa. Eu fazia uma observação ao Presidente, para quando é que tem intenção em pôr isso à discussão? Respondo já. Essa obra não foi proposta para eu participe, nem precisa. O nosso compromisso foi fazer o projeto. A doutora Teresa Palaio acho que está feito, o projeto está feito. Optámos por uma solução não de etar compacta, mas de estação elevatória, que é uma solução mais dispendiosa, mas mais segura do ponto de vista ambiental, não é? E estamos a atualizar o caderno de encargos e dir-lhe-ei que é uma obra, se calhar lá para os 700 mil euros, não é?
se a memória não me traiçoa. Mas não precisa de vir ao Eu Participo, porque o orçamento da Câmara e o número de obras que a Câmara faz não é isto, felizmente, é muito mais. Estas eram aquelas que inicialmente não estavam no plano e que os cidadãos têm vindo a sugerir. Portanto, essa obra está no plano de infraestruturação do bairro, faseada, conforme discutimos com a Associação de Moradores, portanto, já estava a 25 de Abril, foi a 1º de Maio, e esta outra, porque é que atinge esse valor? Porque tem ali o problema da drenagem. Sim. Tem uma linha de água. Tem uma linha de água no meio da estrada, não é? À beira da estrada. E que está lá como se fosse uma valeta. E é uma linha de água cadastrada. Portanto, temos soluções já estudadas, que têm que ser aprovadas pela própria Agência Portuguesa do Ambiente. Eles têm que aprovar aquele projeto, porque aquilo é domínio hídrico. E temos o orçamento e pensamos que o projeto está bem feito e que vai ser aprovado. Mas ainda temos que submetê-lo à aprovação dele. E depois leva logo esgotos, ao contrário da 1º de Maio, que são bombados para trás para irem para o Vale do Alecrim. Veja bem a viagem que aquilo não faz. Por isso é que é assim mais dispendioso. Mas não veio aqui por isso, porque não precisa. Já está comprometido. Pronto, eu tenho a agradecer porque Nada. o Sr. Presidente sabe que já faleceram ali muitas gerações. E você conhecia algumas, não é? Bem, pronto, obrigado pela atenção. E oxalá alguns sejam vivos quando a gente concluir aquilo, que é para ver. É logo. Muito bem. Mas aqueles 200 metros estão previstos também, estudo, a gente vai fazendo isso tudo. Oxalá a gente consiga empresas com arcabouço para tanta coisa. Outras questões, façam favor. Por favor, Alexandre. Manuel Algardio. Depois na obra, a gente tem que fechar a aprovação daquilo, pôr aquilo em análise na área. Ora então, boa noite a todos os presentes. Ficamos muito felizes por ver que há propostas, portanto, além de pavimentações e outras coisas que já são obrigação da Câmara, ficamos felizes por haver propostas diferentes, ficamos felizes porque as pessoas acabam por aderir, nós também fizemos alguma da promoção do nosso projeto. Fizemos, sim senhor. Já fizemos algumas atividades para dinamizar a nossa proposta e o que nós queremos, e queremos aqui falar publicamente e informar o município que estamos disponíveis para falar, para mostrar a mais concreto o nosso projeto e para fazermos parte da reabilitação do 1º piso do edifício de Santa Rosa, e que seja uma obra que venha dinamizar a cultura em Pinhal Novo e no município, que é bem necessário. Muito obrigado e muitos parabéns pela iniciativa. Obrigado. Boa noite, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Técnicos da Câmara, meus senhores e minhas senhoras. Sou João Marques, sou munícipe de Venda do Alcaide. Hoje não vinha tanto, apesar de esta sessão ser para isso, não vinha tanto falar de obras nem do orçamento da Câmara. Teria outros assuntos e começaria pelo assunto da saúde. Em relação ao assunto da saúde, primeiro que tudo, queria-me congratular com a iniciativa do Sr. Presidente e de outros Presidentes de Câmara aqui da nossa região, na deslocação ao Ministério da Saúde, no sentido de pressionar o Sr. Ministro por causa do Hospital de Setúbal. Preocupa-nos também, em termos de saúde, e o Sr. Presidente deve se preocupar também com isso, as unidades de saúde de cuidados primários do seu Conselho. As unidades de saúde primárias do nosso Conselho, algumas estão encerradas e outras estão a meio gás. Preocupa-me essencialmente a minha, que é a de Venda do Alcaide, que está a meio gás. Portanto, durante a pandemia esteve encerrada, depois abriu 2 dias e agora só está aberta 3 dias. Não sei porquê, não compreendo, não aceito, não... Enfim, farto-me de espernear, mas não encontro solução. Com a agravante de que agora, mais uma vez, estamos sem médico de família.
antes ou no princípio da pandemia, foi para lá uma médica de família que acabou por nunca dar consultas presenciais, porque tinha medo da pandemia. E depois, com todo o direito, ficou de baixa, de parto e de saúde, e baixas prolongadas e por aí afora. Portanto, e agora que regressou, já não regressou para a Venda do Alcaide, só regressou ao meio tempo, e então ficou lá para o Pinhal Novo e ficou mais uma vez os utentes da Venda do Alcaide sem médico de família. Portanto, sei que o Sr. Presidente tem previsto uma reunião com o Sr. Ministro da Saúde no dia 20. Espero que leve para a mesa da reunião também as unidades de cuidados de saúde primários do seu Conselho, do nosso Conselho, e, em particular, também da Venda do Alcaide, com estas questões todas, essencialmente estas duas questões. Queremos a unidade de saúde aberta todos os dias, queremos um médico de família. Acho que é um direito normal e pedimos a sua colaboração nesse sentido. E pegando também na questão do posto médico, mais uma vez trago aqui a preocupação em relação à lixeira que continua permanentemente frente ao posto médico. Apesar do esforço da Câmara, que já lá pôs um placar de melhorar a recolha dos lixos, o que é certo é que aquilo continua a ser uma lixeira permanente. Não há fiscalização que funcione, não há autoridades que funcionem, portanto, mais uma vez, recomendo a deslocalização dos contentores que lá estão para que acabem definitivamente com o lixo em frente ao posto médico. Acho que o lixo em frente ao posto médico é tentado à saúde pública. Portanto, frente ao posto médico, passa a rua José Nabo, que vai desde do viaduto da Refera até ao cruzamento da Palhota. Essa rua, em tempos, foi repavimentada. Ao ser repavimentada, o alcatrão ficou mais alto do que algumas bermas que existem. E o que é que acontece? Os peões, para se deslocarem, tentam se deslocar pelas bermas num dos lados que tem berma de calçada espraiada. Só que a própria calçada ficou mais baixa do que o alcatrão, neste momento, e então aquilo acumula-se lá a água toda, que aquilo não tem escoamento de águas pluviais, e, portanto, e mais uma vez os peões não podem circular pela berma e têm que vir para a estrada. Essa situação é mais grave, precisamente perto do cruzamento da Palhota, onde estão os contentores do lixo, entre o cruzamento e o posto médico. Não sei, há que encontrar uma solução técnica para essa situação. Portanto, e de qualquer forma, em relação à estrada da Rua do Zanabo, portanto, que não tenha só portanto, calçada de passeio de um dos lados, mas que seja colocado dos dois lados, como é normal. O mesmo falo em relação à estrada da Venda ao Alcaide, que também só tem calçada de um dos lados na berma, e não é toda regular, não é toda de seguida, portanto, e que seja colocado também no outro lado. O Sr. Presidente tem respondido que não é para o orçamento, que é para gestão corrente e que estão empreitadas a decorrer. O que é certo é que a pavimentação das bermas da estrada não tem sido feita durante essas empreitadas. No largo dos prédios, no largo da Quinta da Cerca, anteriormente existia lá não sei se o termo técnico é esse ou não, existia lá um oleoduto, aquele depósito para recolhas de óleos alimentares. Desapareceu de lá. Não sei se acabou o contrato, se retiraram, não sei o que é que foi. O que é certo é que aquilo era útil para a população, que ainda hoje me pergunta, até agora onde é que a gente põe os óleos, onde é que a gente põe? Portanto, se me informava, por favor, o que é que aconteceu com o oleoduto. Em relação ao Jardim Ferreira da Costa, portanto, a obra está a decorrer, agora tem estado meio parada, não sei porquê, mas a nossa principal preocupação neste momento, e que algumas pessoas já se têm queixado, é demasiado tempo que estamos sem iluminação pública nas traseiras dos prédios, que aquilo está tudo às escuras. Portanto, praticamente desde que começou a obra foi eliminada a iluminação pública e, portanto, aquilo continua às escuras e com o inverno isso, com o escuro, fica mais inseguro.
Sobre o orçamento participativo, só tenho uma pergunta neste momento. Se é possível saber a votação, não em percentagem, mas em quantidade numérica. Obrigado. Boa noite. Muito bem. Se calhar a gente vai respondendo logo, que é para arrumar estes assuntos. Questões da saúde. Naturalmente, a questão da pressão sobre as urgências, em particular o recorrente fecho da urgência pediátrica, com os reflexos que isso tem, se aquela pressão continuar e se as equipas continuarem sem pediatras, apesar de nos dizerem que têm 19 médicos afetos, só 4 é que são pediatras e, portanto, não podem gerir as equipas 24 horas por dia. É o perigo de qualquer dia o hospital perder até a especialidade de pediatria e obstetrícia. Isto é uma história mais longa e, portanto, dir-me-ão, noutros sítios do país também há problemas nas urgências, etc, etc. Mas a nós diz-nos respeito, são estes 300 mil habitantes, que não são só destes 3 concelhos. Há especialidades daqui que dão resposta a quem vem do litoral alentejano. E a ação que fizemos, obviamente, não é desgarrada das questões prementes das unidades de cuidados primários, porque é precisamente a ausência de resposta que há em muitas dessas unidades que resulta num acréscimo de pressão sobre as urgências dos hospitais. Para que saiba, o assunto, obviamente, também está sobre a mesa. E ainda hoje, às 18h24, tive 27 minutos ao telefone com o Sr. Diretor do ACES, recapitulando com ele 4 assuntos. Primeiro, porque quando nos dizem no Ministério e na ARS que, está bem, o hospital está com dificuldades, mas nós criámos aí a possibilidade de atendimento com o prolongamento de horário em alguns centros de saúde. Eu disse, desculpe, no conceito de Palmela não conheço nenhum. E não há, de facto, nenhum prolongamento de horário. Fizeram noutros concelhos, mas no conceito de Palmela não fizeram. Fizeram outra coisa, quando perceberam a movimentação dos autarcas há uma semana. Foi, de facto, reforçaram, possivelmente tirando das extensões, como nós dizemos, as urgências aqui em Palmela. Não é na unidade de saúde familiar, é no centro de saúde de Palmela. Eu até sei que foram atendidos entre dia 8 e domingo cerca de 200 pessoas e que toda a gente foi atendida dentro do horário normal. Portanto, a nossa pressão vai dando alguns resultados, mas nós achamos que isto também não se resolve deslocando um médico de um lado para o outro, destapando a manta noutro sítio, e é por isso que nós queremos a reunião com o Sr. Ministro, dado que, enfim, quem está abaixo, seja o diretor do ACES, seja o próprio Presidente da ARS, não tem estas respostas, nós queremos medidas estruturantes. E eu falo pelo Concelho de Palmela, naturalmente. Nós conseguimos estabilizar a situação em Poceirão e em Marateca. Voltou a piorar em Poceirão, tem que ver também com doenças dos próprios médicos, também têm direito à baixa, não é? Marateca está estabilizado, não é? Mas está estabilizado possivelmente porque as pessoas de Brejo do Aço e Aljuz estão a ter que ir lá, também, não é? E eu devo dizer, os números às vezes não refletem os resultados que nós queríamos, mas posso dizer-lhe que fruto destes contactos permanentes, que não há quase semana nenhuma que eu não falo com o seu diretor do ACES, que nós temos hoje mais médicos no Concelho de Palmela como nunca tivemos. O problema depois é que eles têm cursos, especialidades, também têm baixas, são chamados para ir substituir outras frentes e isto, mas pronto, mas ainda não está como devia estar. Portanto, falamos dessas matérias, aguardamos a estabilização das coisas até final de janeiro. Também falei do centro de vacinação.
porque não temos condições para continuar a pagar e também o local onde estamos é necessário para outras atividades e os seus proprietários entendem que devem voltar à atividade plena e que não estão para ter ali o centro de vacinação. Ele também não está a trabalhar todos os dias, também já lhes dissemos, meus senhores, noutros municípios, até com mais população, os senhores já estão a vacinar nas extensões e nos centros de saúde. Portanto, organizem os vossos recursos. A partir de janeiro, estamos disponíveis para ir em campanhas. Quando vai um grupo etário, tem a dizer, vamos à Quinta do Anjo, como já fomos, vamos a Poceirão, vamos a Marateca. Palmela e Pinhal Novo têm instalações, têm condições para receber as pessoas para a vacinação. Já agora, partilho convosco esta informação. Outra informação. Escrevi ao Sr. Presidente da RS-LVT e ao Sr. Diretor do ACES, também hoje, porque é isto para a Sra. Vereadora ainda há pouco, que, desde que nos escrevam a dizer que asseguram que no auto de transferência das competências vem lá a extensão de Brejo do Aça e que pagam os custos, como pagam noutros sítios, ou se propõem pagar, de arrendamentos de instalações que têm na Quinta do Anjo, aqui e acolá, depois transferem esse dinheiro para a Câmara e tem que ser a Câmara a pagar, que nós temos condições, no dia 2, para ter contrato feito com o atual proprietário e pôr a extensão de Brejo do Aça a funcionar. E, portanto, para as outras extensões, o que dissemos é aquilo que nos prometeram e que até houve ali um reforçozinho de médicos, mas que agora já começa outra vez a ser tirado de um lado e para o outro, a ver se isto estabiliza até final de janeiro. Não é? Entretanto, há outros problemas. A chamada consulta aberta no Pinhal Novo. Temos uma consulta aberta no Pinhal Novo. O pessoal vai para lá desde manhã, aquilo começa às 2 da tarde, mas não chega. Não chega. E isto não se resolve dizendo, em vez de estar até às 8, está até às 10. Não. Não, porque não há mais consultas. Foi dito também hoje que cada médico vai ter mais 6 consultas, para além daquilo que tem que cumprir, acordaram lá com os médicos, fazer mais 6 consultas para ver se ninguém vai para trás, por causa deste período das doenças respiratórias, não sei o quê, Portanto, caro João Marques, esta é uma área em que, como outras, em que eu procuro representar bem os anseios, as expectativas da nossa população e os direitos que têm nesta matéria. E priorizaremos isto tudo. Coincidência, ou talvez não, recebemos hoje um ofício da RS-LVT a dizer: os senhores estão prontos para assinar o auto este mês. Não sei se é para fazer algum show-off e com os presidentes todos da Câmara assinarem os autos, que afinal a esmagadora maioria não aceitou, quando se dizia, só há meia dúzia de municípios, questões políticas não querem aceitar. Afinal, foram centenas. É porque alguma coisa estava mal nos autos, não é? Depois o que mandei responder, ainda nem vi a resposta, porque cheguei de outra coisa ainda há pouco, é que eu estou disponível, só que eu não conheço o auto. Senhora Vereadora, nós tivemos em maio, dissemos o que é que queríamos ver corrigido no auto. Estamos desde maio à espera. Devo assinar uma coisa que não conheço? Se ela está certa ou não? Se, como sabe, no auto nem aparecia a extensão de venda do local. Então acha que eu ia assinar uma coisa que... Não, estamos à espera. Lá está. Agora recebo um ofício hoje a perguntar se estou disponível para ir assinar o auto em dezembro. Não é? Eu sei como é que isto funciona. Eles querem juntar a malta toda numa sala, um grande show-off, a transferência, isto agora resolve tudo. Não resolve nada. Passa os problemas para cima das câmaras, não é? Porque eles nem acertam o relógio das luzes ali no centro de saúde, nem tratam de nada, tem tudo aqui ir aos pecados. Portanto, eu sei o que é que isto vai dar para as câmaras, não é? Mas pronto, eu mandei responder, eu não posso dizer-lhes se estou disponível para assinar uma coisa que não conheço e que estamos à espera desde maio. Porque nós na reunião, correu tudo bem, na reunião reconheceram tudo, as falhas, as insuficiências que nós apontámos. Mas como houve agora um acordo com a Associação Nacional de Municípios, não foi por unanimidade, mas pronto, houve uma maioria que votou um acordo, darem ali mais 25 questões para uma coisa e para outra e não sei o quê,
já querem assinar, mas aqui ninguém assina. Isto é uma irresponsabilidade, sem saber. Lá está. Olha, por exemplo, então vem o dinheiro para a renda de Brejo de Lassa, vem verba para o edifício, para a conservação, porque aquilo é um X, para ir conservando, né? Pintar, tratar, janelas, reparações, para a venda do Alcaide. Não, isso nem aparece nos mapas. Como deve calcular, é por isso que isto é preciso dar muita luta, que é para as coisas correrem o melhor possível. Não é? Portanto, isto é matéria que não desistimos dela. Bermas na venda do Alcaide. Sr. João, tem que considerar que nós temos feito, e como lhe disse, tudo aquilo que tivesse muro, propriedade definida, afastamento de muro, estava calcetado, e foi calcetado. Eu sei que nós queremos o contínuo, mas nós precisamos que algumas coisas ali se clarifiquem. Tem ido para as empreitadas, como lhe tem dito. Bom, mas as empreitadas, é uma empreitada global para fazer prolongamentos, etc., reposição de calçada, mas sobretudo calçada nova em vários pontos do concelho. Nunca chega, a gente faz 40, 50 mil euros por ano, nunca chega, mas lá chegaremos. Eu gostava que alguns processos que conheço, que estão no urbanismo, se concluíssem, porque esses vão ter o murozinho e depois, aí sim, dá para fazer uma berma em condições, porque de outra forma já sabe que aquilo, com as areias, etc., aquilo basta um caminhão sair fora da estrada, a berma vai durar pouco tempo, ou abate, como tem estado a acontecer, onde justamente diz, na rua Zenab tem abatimento. Não, mas tem abatimento, não é só... Porque é normal que... Mas, João, é normal que a calçada tenha que ficar mais baixa, porque ela é uma valeta espraiada, é para as águas circularem. Não era a berma, não é? Pronto, mas isso vamos estudá-la. É outra situação. E a senhora engenheira sabe... Certo, mas a senhora engenheira sabe o que é que tem que fazer nessa matéria, sobretudo quando interviermos no lado que não tem ainda e que tem aquelas valetas em terra. Porque há condições para ter a valeta espraiada, ter sumidouro, não é? E encanar a água para as linhas de água. O problema é encontrá-las no sítio certo. E, portanto, isto requer ser feito, não se calhar numa empreitada global, mas numa empreitada específica, porque tem uns estudos técnicos. Não tem caleiras, tem uma valeta aberta em terra natural e depois tem os atravessamentos hidráulicos à entrada das propriedades. Eu achava que deviam escorrer para algum lado, só que um dia que aquelas valetas estejam impermeabilizadas, não escorre para lado nenhum. É isso que tem que ser estudado, porque quando se faz, é por isso que é preciso fazer um projetozinho. Porque aquilo tem que ter uma pendente para entregar num determinado sítio onde haja a linha de água. Agora, quando as pessoas têm os muros que não estão afastados 6,5 metros ao eixo da via, que ali, sendo uma estrada municipal, é 7,5 metros ao eixo da via, têm muros a cortar linhas de água. É muito difícil trabalhar assim. Vamos fazendo... Está bem, é perto. O problema é que nós estamos no espaço público. Eu depois, para ir meter, não posso atravessar terrenos privados para ir entregar na linha de água. Mas isso, é para isso que servem os engenheiros. Eu vou dizendo algumas coisas destas, porque tenho aprendido muito com eles. E isto geralmente parece uma coisa simples, mas tem sempre ali um je ne sais quoi, que depois alguém tem de ajudar a resolver, e é para isso que cá estão. Mas esse assunto está encomendado. Com tanta coisa, há umas que vão andando mais devagar e outras que vão ganhando prioridade. Bom, João, penso que no fundamental esclareci aqui uma coisa ou outra, esta questão da iluminação e... Não, o do oleão. Isso do oleão é assim, nós... estava aqui a senhora vereadora a dar uma notícia que não me surpreende. Nós temos vindo, todos os anos, a aumentar o número de oleões. Através... Temos mais do que tinha, até do que a lei prevê. E de facto havia lá um oleão, enfim.
E temos um protocolo com a Agência de Energia e com uma empresa, há muitos anos. E nos últimos anos isto tem vindo a funcionar mal, porque cada vez que nós pedimos a substituição, que alguns já estão em mau estado, etc., ou pedimos um novo, para além de demorarem muito tempo a cumprir, apercebemos depois que eles desaparecem de um lado, aparecem no outro, e os novos está quieto. Portanto, está a haver um problema com a empresa, o Sr. Vereador não sabe porque é que esse desapareceu, não é esse? Sabe de outras situações do género, e o que transmitiu é que nós vamos tentar revogar este protocolo com a ENA e com esta empresa, e vamos nós apostar, enfim, vamos fazer um procedimento concursal, porque há outras empresas que estão disponíveis para ficar com esta concessão. Qual é a troca que isto tem para os municípios? Nós dizemos a rede que queremos e eles fazem a valorização dos óleos recolhidos. Temos que pagar. Antes isso, uma coisa pagava a outra. Bom, mas não interessa. Mas temos que fazer um procedimento, porque de facto temos outra força para exigir o cumprimento e para não sermos surpreendidos com coisas dessas. Eu, por acaso, até sei de um sítio onde apareceu na Avia. Não sei se foi tirada à venda do Alcaide. Temos que saber o que é que aconteceu. Não vai a Mesquita? Foste tu que pediste? Mas não foste tu que pediste para tirar do lado para meter outro. Pediste um novo. Pronto. Lá está. Há sítios onde o pessoal diz, finalmente temos aqui um oleão. Mas há outros onde desaparece. Está aqui qualquer coisa que não bate certo. Mas a solução vai ser esta. Vamos ter que fazer um concurso para entregar isso a alguém, mesmo que isso tenha custos para a Câmara. Mas acho que ficaremos melhor servidos. Iluminação lá e obra do jardim, a doutora Teresa Palai. Quais são as últimas novidades? Voltarmos a inserir o processo com uma designação diferente na plataforma para nos... PLUC é o nome daquilo? Sim, mesmo. PLUR. Mas informalmente já nos disse quem é o fiscal. O fiscal apareceu, depois desapareceu, depois teve um problema de saúde, portanto só teve da fiscalização da ERES e de lá dizer que está tudo bem e ver, estar presente nas fecharem os trabalhos. Permitirão, inclusive, religarem o... Estas questões é assim, eles têm que ver se os cabos estão todos, está tudo de acordo lá com as normas técnicas deles, para se fechar as coisas. E depois é que é posto em carga, não é? Embora saibamos que há atrasos também no fornecimento dos candeeiros novos. Mas isso é para o jardim. Não? Mas alguém me disse que havia a encomenda de candeeiros novos. Ou é só os... É que os candeeiros desapareceram. Estão guardados por causa dos problemas da valorização. Estão guardados? A informação que eu tenho, mas se calhar se eu Então? perceber uma informação melhor que mim. Mas um parque daqueles, todo XPTO, com os candeeiros em segunda mão, vamos lá ver se aquilo fica bem. Bom, é preciso luz, não é? Que é isso que está a fazer falta às pessoas. Pronto, mas de facto, isto depois acaba por ter, como a rede liga à da envolvente, tem esta questão que as pessoas têm queixado, até por questões de segurança, porque estacionam lá o carro. Eu já vi reclamações sobre isso e percebo a preocupação das pessoas. Já não vai dar luz para o Natal, que era o nosso objetivo. Mais questões? Sr. Presidente, desculpe, gostava de ouvir alguma referência sobre o cheiro do documento. A senhora vereadora já lá foi, com os nossos técnicos, escolher outras... A nossa chefe de divisão, escolher outra localização. Não é fácil, obviamente, não é fácil. No local, porque tem a estrada que... Mas temos um sítio que o diretor ou a chefe de divisão irá mostrar-lhe para ver o que é que acha também, está bem? Não está. É preciso Natal lá. Não está bem em qualquer lado. Claro. Se Dona vinha aqui. Já está bem em qualquer lado. É que depois alguém vai... É que ninguém quer contentores à sua porta. A questão é esta. É que isto... Como no outro lado qualquer. Por isso, como tem sido
sido o mais reivindicativo é que queríamos partilhar convosco aquilo que vimos no local como hipótese, que não é para mim a mais adequada, mas pelo menos, mas não é fácil. Claro, nós até vamos, não é fácil, não é fácil. nós até vamos ter que falar com alguns proprietários dos terrenos, embora seja em espaço público, porque aquilo... não é fácil, mas pronto, eles falarão consigo, Sr. João, está bem? Eu até pedi para ficarmos com o seu contacto. Porque é bom também conhecer a opinião do João, como claro, uma pessoa que também cidadão e conhece o local, não é? Envolver também na solução. Mais questões? Sobre o PDM, há alguma data prevista para a gestão pública? Seguramente durante o primeiro trimestre do próximo ano. Já terminámos praticamente todas as reuniões, nem sempre com o sucesso que gostaríamos, mas está a começar a... Estamos ainda a entregar coisas que nos pediram, para ver se... Primeiro trimestre, não vale a pena eu... Já estamos há 2 anos para fazer, sempre no final do ano, era no final de 2021, não se fazia por causa das eleições, agora é no final de 2022. As reuniões são infindáveis, não é? Reuniões de concertação, que é para fazer uma com cada entidade, chegamos a fazer às 6 com a mesma entidade e não se consegue fechar. Aquilo também é um território muito grande, mas não tem sido fácil. Tem sido fácil. Mas nós próprios estamos ansiosos por pôr isso cá fora. Mais. Muito bem. Se não houver mais questões, quero mais uma vez agradecer a vossa participação, o vosso interesse, dizer-vos que cabe também aos cidadãos irem escrutinando, acompanhando, perceber se aquilo que vamos aqui escolhendo e assumindo compromissos se vai tendo andamento. De uma maneira geral, nós costumamos prestar contas, até de coisas que ainda estão pendentes, etc. Só saem mesmo dos mapas quando já estão concluídas. Mas sobre esta matéria em particular, divulgaremos melhor, vamos fazer uma grande campanha sobre o agente do bairro, também nos primeiros meses do ano, mas sobre o Eu Participo, esperamos em abril ter já novos avanços naquilo que é a prestação de contas e também a confirmação daquilo que foi efetivamente integrado nas grandes opções do plano, que já teve uma primeira fase que foi a aprovação em reunião de Câmara, a segunda é em Assembleia, mas a decisiva, que é onde está um conjunto de obras com verbas a definir, é em fevereiro, na primeira, vou dizer, revisão, que é como nós antes dizíamos, agora tem outro nome, primeira revisão ao orçamento. Vai ser, de facto, o grande orçamento do ano, não é estes 72 milhões que temos este ano. Ele vai crescer muito com a incorporação do saldo do ano, onde estão muitas destas obras previstas na verba a definir, que é já um compromisso, mas que só fica definida em fevereiro. E, portanto, vão estando atentos à nossa informação e toda esta informação e outra, mesmo no decurso, antes de abril, vai sendo colocada na plataforma, no site do Eu Participo, que vos convido a conhecer e a visitar de vez em quando. Se não nos cruzarmos, entretanto, com alguns que vejo com menos frequência, em nome do Executivo Municipal, tenham umas boas festas, com saúde e paz. Obrigado, boa noite.